Seguimos então com liberdade de opinião e agora nós vamos conversar com um comentarista político ao vivo, Caio Coppola. Oi, Caio, muito boa tarde para você. Boa tarde, Evandro. Boa tarde, espectador da CNN. E Caio, eu começo falando contigo sobre movimentações políticas. O governador de São Paulo, João Dória, se reuniu em um jantar ontem à noite com a cúpula do PSDB, né? Entre os assuntos estava o convite para dissidentes do Democratas, o DEM, integrarem o partido. Principal nome é do ex-presidente da Câmara, Rodrigo Maia, que, como a gente viu, anunciou a saída do Democratas, se disse ali traído pela presidência do partido. No jantar com Dória, estiveram presentes o ex-presidente da República, Fernando Henrique Cardoso, também José Serra, Aloysio Nunes e Rodrigo Castro. Caio, eu quero saber de você como que você avalia a possibilidade do Maia desembarcar no PSDB com alguns de seus aliados, se esta seria a melhor opção para Maia ao sair do DEM e, mais do que isso, se o PSDB, se ele poderia se fortalecer para a eleição de 2022 usando essa estratégia do convite a Maia. Bom, Evandro, como o deputado Rodrigo Maia cada vez mais vai aparecer cada vez menos no noticiário, né, já que a sua relevância vinha da cadeira que ele transformou em trono, né, eu vou aproveitar essa oportunidade para falar bastante e tomara pela última vez sobre essa figura bem peculiar aí da fauna política nacional. Bom, sobre o apressado convite, né, do João Dória, como você bem colocou, para que o Rodrigo Maia se filie ao Partido da Social-Democracia Brasileira, eu faço questão de citar o espirituoso Guilherme Fiuza, né, nosso colega jornalista, escritor e roteirista premiado. Ele disse que basta um espirro contra o Palácio do Planalto para receber um convite do governador de São Paulo para se juntar ao PSDB. E como não lembrar, né, daquela cena tocante, orquestrada pelo João Dória, em que o Rodrigo Maia, aos prantos, conquistou rasgados elogios do deputado Alexandre Frota no seu discurso de filiação aos tucanos, né? Mas, infelizmente, pro PSDB, lágrimas não funcionam como um tônico eleitoral e elas não vão fortalecer o partido. Quando a gente analisa os números de 2018, a gente conclui que o chororô do ex-presidente da Câmara é impopular e é caro. Ele é impopular porque a sua última votação é pouco expressiva, são 74 mil votos. E o choro é caro porque para conquistar esse resultado sofrível, a campanha do deputado abocanhou aí pelo menos R$700 mil de dinheiro público. Ou seja, superar a falta de carisma, né, de representatividade do senhor Rodrigo Maia, além de ser uma conta salgada, porque o dinheiro sai dos fundos partidários, né, é um investimento de altíssimo risco. Ele não conta com a adesão em massa do eleitor fluminense. E uma nota lateral aqui, né? Mesmo com toda essa verba pública desperdiçada, a campanha de 2018 do senhor Rodrigo Maia registra uma dívida de R$604 mil, isso segundo o site oficial do TSE. E eu me preocupo, né, com a quitação dessa dívida, considerando que o patrimônio declarado do parlamentar, que é um herdeiro, que é um parlamentar de 7 mandatos, é de apenas R$730 mil, isso segundo a apuração do site noticioso Poder 360. Então, para a Justiça Eleitoral, o Maia informou que ele possuía, à época da eleição, 2 apartamentos, uma sala comercial, um carro, um título de clube e parcos R$1.315 na sua conta. Então, nenhum investimento, nenhuma aplicação, nenhum dinheiro no cofre. Então, isso nos leva aí só a 2 conclusões bem óbvias. Primeira, o ex-presidente da Câmara precisa aprender urgentemente noções básicas de finanças pessoais. Né, com o salário bruto de deputado de R$ 33.700 por mês, espanta que o parlamentar não tivesse nem R$2.000 disponíveis em caixa. E a segunda conclusão, a gente precisa saber quem vai pagar ou quem já pagou essa vultosa dívida de campanha publicada pelo Tribunal Superior Eleitoral e cujo valor extrapola R$600 mil. Então, fica aqui como sugestão de pergunta para o próximo colega jornalista que entrevistar o deputado. Mas voltando agora ao mérito da questão, esse circo midiático que foi armado com o Rodrigo Maia no centro do picadeiro, ele teve a sua origem na entrevista bombástica, né, do parlamentar ao Valor Econômico, que é uma publicação do Grupo Globo. E essa entrevista, bem como a sua repercussão, é fundamental para a gente entender a derrocada de Rodrigo Maia. Então, a minha crítica ela já começa no parágrafo de introdução e na foto ilustrativa dessa entrevista. Diz essa reportagem tão gentil e complacente do Valor Econômico. Aspas, a vida do deputado Rodrigo Maia passa por profundas mudanças. O fim de seu mandato na presidência da Câmara não o fez trocar apenas de lar, a ampla residência oficial, por um apartamento funcional como o de outros parlamentares, mas também de partido.
E esse parágrafo condescendente, né, ele é precedido por uma imagem simbólica do ex-deputado todo-poderoso servindo seu próprio café, vejam só, que é uma tentativa ridícula de humanizar Rodrigo Maia, gerando empatia pela sua perda de status. Então eu faço questão de trazer aqui para o espectador a descrição do Congresso em Foco, né, que é um site noticioso da UOL, sobre como que é um apartamento funcional, esses comuns assim. Então vamos lá. O imóvel se localiza na área nobre da capital federal, com vista para o Lago Paranoá. Em valores de mercado, o metro quadrado excede 5 dígitos. O preço do apartamento supera 2 milhões de reais e o aluguel chega a 10 mil reais mensais. Tá? Apesar de servir essencialmente para apenas um parlamentar, a metragem é superior a 200 metros quadrados, com 4 quartos. Na suíte principal, cama king size, frigobar, mini adega e banheira de hidromassagem. E os nossos ínclitos parlamentares, né, os distintos representantes do povo, nem precisam gastar energia, porque o AP já vem todo mobiliado, com aparelhos eletrônicos e utensílios domésticos. Isso sem falar no salário de 33 mil, na cota parlamentar de 40 mil e na verba de gabinete que excede 1 milhão e 200 mil reais por ano. E aqui fazendo um link, vocês entenderam por que é inacreditável que o senhor Rodrigo Maia declare apenas R$ 1.315 na conta para a Justiça Eleitoral? Bom, é patético esperar a empatia do público por uma perda de status quando você mantém tantos recursos, tantos benefícios e tantas regalias. E, na verdade, o que o Rodrigo Maia realmente perdeu são privilégios nababescos, como listou uma outra reportagem da Folha de São Paulo de 16 de janeiro. É aqui a lista do que ele perdeu. Ele perdeu a residência numa mansão às margens do Largo Paranoá, num imóvel de quase 900 metros quadrados, com amplo jardim e piscina. Né, perdeu segurança 24 horas da Polícia Legislativa, né, o que ajuda a fugir um pouco da sua própria impopularidade. Perdeu a nomeação extra de 46 servidores, isso é praticamente um exército particular de burocratas e de técnicos e também de apaniguados. Né? Perdeu o carro oficial com 2 motoristas à disposição em turnos distintos. E perdeu o avião da Força Aérea Brasileira, a FAB, que é a forma mais efetiva de não ser confrontado com o público pagador de impostos que viaja nos voos comerciais. Então, isso tudo não pertence mais ao cotidiano privilegiado do deputado Rodrigo Maia. Mas, né, evidenciando aí o ridículo da introdução e da foto da matéria do Valor, vamos continuar seguindo aí com os trechos da polêmica entrevista. Olha o que ele disse. Hoje posso dizer que sou oposição ao presidente Bolsonaro. Quando era presidente da Câmara, não podia dizer. Isso é uma confissão tardia, da forma parcial, partidária, né, com que Rodrigo Maia conduziu a Câmara Federal nos últimos anos. E não tem problema nenhum em atuar como oposição ao governo. O problema é fazer isso de forma dissimulada, em detrimento do interesse público, em plena crise econômica e crise de saúde. Né? Então percebam aí o desenrolar dos acontecimentos. Apenas uma semana depois da queda de Maia, o presidente do Senado estabeleceu metas e prazos para a necessária reforma tributária e o presidente da Câmara anunciou que encaminhará hoje para a CCJ a urgente, né, reforma administrativa. Então, tudo isso estava atolado aí no pântano do gabinete do senhor Rodrigo Maia, que monopolizava aí os voláteis holofotes da imprensa militante e conduzia os trabalhos de forma autoritária, sem previsibilidade quanto à pauta, previsibilidade quanto às relatorias, previsibilidade quanto às votações. O Maia foi tão antirrepublicano nas suas pretensões de perpetuação no poder que nem o Supremo Tribunal Federal, tão afeito a reescrever a Constituição, concordou com essa violação grosseira ao texto expresso na nossa lei maior. E aqui cabe uma outra nota lateral, é importante falar isso. Eis o que diz a Constituição Federal no seu artigo 57, parágrafo 4º, né? Isso para desespero dos tiranetes do parlamento. A posse, né, dos presidentes das casas é para mandato de 2 anos, vedada a recondução para o mesmo cargo na eleição imediatamente subsequente. Ou seja, é vedada pelo texto constitucional qualquer reeleição, qualquer tipo de reeleição para o cargo de presidente da Câmara, ainda mais na mesma legislatura. Mesmo assim, 4 ministros do Supremo, com evidente vocação autoritária, votaram contra a lei expressa na Constituição e a favor da reeleição, beneficiando o senhor Rodrigo Maia. Aí aqui eu vou fazer uma pausa dramática para o espectador adivinhar o nome dos 4 ministros do STF que votaram dessa forma. Já imaginaram? É isso aí. Dias Toffoli,
Ricardo Lewandowski, Gilmar Mendes e Alexandre de Moraes. E a título de esclarecimento, o voto do neófito ministro Cássio Nunes, também inconstitucional, só beneficiava a candidatura do senador Davi Alcolumbre. Mas voltando à entrevista, né? Mais aspas aqui para o Rodrigo Maia. O DEM decidiu majoritariamente por um caminho, voltando a ser de direita ou extrema-direita, que é ser um aliado do Bolsonaro. Essa parte é fundamental, porque aqui tem 3 mentiras escandalosas. Primeiro, o Democratas tem agenda própria, não integra a base de apoio ao presidente da República. Tanto que, mesmo ocupando até pouco tempo o Ministério da Saúde, a Secretaria-Geral e ainda o Ministério da Agricultura, o Ministério da Cidadania e diversas posições de liderança no Congresso, né, ainda se aliava com João Dória em São Paulo e nunca repreendeu o ex-ministro Mandetta e o próprio Rodrigo Maia pela sua oposição sistemática e não propositiva ao governo federal. Tá? Segunda mentira, ser aliado de Bolsonaro não te faz uma pessoa de direita, te faz apenas um bolsonarista de turno. E o exemplo mais emblemático é o tal do Bolsodória. A direita, o liberalismo, o conservadorismo são avessos ao culto à personalidade e se caracterizam pela fidelidade a princípios republicanos e garantias fundamentais, não pela fidelidade cega a qualquer político que seja. E terceira mentira, nem Bolsonaro, muito menos o DEM, o Democratas, podem ser classificados como de extrema direita. O extremismo político, ele se caracteriza pelo quê? Pela ruptura autoritária com a ordem democrática, pela violação dos direitos humanos e pelo reconhecimento da violência como um mecanismo político legítimo. No Brasil, isso se observa onde? Na atuação da esquerda, que viola e depreda a propriedade privada, que agride forças policiais no exercício regular das suas atribuições, que reiteradamente se manifesta nas ruas com violência e que arquitetou um projeto corrupto de perpetuação no poder, subornando e aparelhando os demais poderes. Isso, sim, é extremismo, né? E a propósito, foi essa esquerda tóxica, né, marcada aí pela chaga da corrupção, que acabou se associando com o Rodrigo Maia. Isso na ânsia dele eleger o seu novo candidato à presidência na Câmara. Então, contrariando a sua própria biografia, o seu discurso, Maia se aliou ao PT, o Partido dos Trabalhadores, e também ao PCdoB, o Partido Comunista do Brasil, ao PDT, o Partido Democrático Trabalhista, e ao PSB, o Partido Socialista Brasileiro. Todos esses partidos, pelo menos atualmente, são contrários à agenda liberal chancelada nas urnas pelas eleições de 2018. São contra a reforma previdenciária, são contra a reforma administrativa, contra a modernização trabalhista e contra as privatizações. E sobre essa constrangedora contradição entre o discurso liberal e a associação política com a esquerda, aqui então eu cito outra frase da entrevista de Rodrigo Maia ao Valor. Ele disse o seguinte: falta caráter, né? Você falar uma coisa na frente e operar de outra forma, falta caráter. Mas, de fato, há pontos aí de contato entre as agendas de Rodrigo Maia e da esquerda brasileira. Sob a sua presidência na Câmara, o Congresso dificultou a prisão preventiva, tirou a liberdade de negociação para o Ministério Público, né, nas delações premiadas, aprovou a lei de abuso de autoridade, criou o juiz de garantias e engavetou a tipificação do Caixa 2 como crime. Então, uma legislação penal que privilegia o criminoso ao invés de proteger as suas vítimas, a sociedade que é obediente à lei. Então, todo esse retrocesso foi apoiado pelo bloco da esquerda, que votou favoravelmente aos respectivos projetos. Então, assim, unindo um perfil autoritário, né, como a gente já disse, com uma recente simpatia pela esquerda radical, o Rodrigo Maia ele se perdeu e perdeu o apoio político, não apenas na Câmara, mas no seu próprio partido. E é isso que se extrai das falas dos seus pares, dos seus colegas do Democratas. Então, aqui de novo, ó, aspas, né, para o ACM Neto, que é presidente do DEM e amigo de décadas de Rodrigo Maia. Isso foi em entrevista exclusiva aqui para a CNN. As palavras de Maia, né, aspas, demonstram uma atitude de absoluta ingratidão. Lamento que ele esteja saindo tão pequeno da presidência da Câmara. Está dando uma clara demonstração de que não sabe perder e tem apego ao poder. Então, bem menos cerimonioso foi o governador de Goiás, também do DEM, Ronaldo Caiado. Ele disse o seguinte: Maia sofre da síndrome de ansiedade de poder, está desequilibrado, deveria ser internado. Lembrando que o Dr. Caiado é médico, portanto, um conhecedor, né, das patologias humanas, entre elas aquelas de natureza psiquiátrica. Mas, enfim, diante de críticas tão severas, né, diante da constatação do momento político do Brasil, né, com uma população avessa ao radicalismo da esquerda, fica fácil de responder se a melhor opção para Maia é sair do DEM. Na verdade, a melhor opção, a melhor solução para o DEM é a saída de Maia.
que estava constrangendo um partido independente a atuar na oposição, estava fazendo alianças injustificáveis com a esquerda e, mais importante, não estava fazendo andar os projetos e as reformas fundamentais para o desenvolvimento do Brasil. Vamos lembrar que o DEM, o Democratas, cresceu muito nas eleições municipais de 2020, ao contrário, por exemplo, do PSDB, que encolheu substancialmente, assim também como seu primo mais radical, o Partido dos Trabalhadores. Portanto, se a gente considerar a trajetória descendente do Rodrigo Maia, é muito coerente que ele escolha mesmo um partido que, assim como ele, está desgastado e está perdendo espaço. Este é o Liberdade de Opinião. Como o próprio nome diz, Caio? Você utilizou a sua liberdade para se estender neste assunto e o nosso tempo, então, acabou. Muito obrigado, boa semana. Muito obrigado, foi um prazer. Até a próxima. As opiniões emitidas pelos comentaristas do quadro não refletem necessariamente a posição da CNN